Muito bem, queridos, sejam todos bem-vindos no nosso encontro, na nossa live. Quero começar falando, meu bisneto ali, põe carinha ali, João Paulo, essa criancinha ali é meu bisneto, de 10 anos já. A mãe está com o neto, então a minha filha está a mãe está com o neto, né? Ai, vocês descobriram um segredo da Soninha. Soninha já tem bisnetos, né? Não é netos, bisnetos, né? Tenho 2 netas e 2 bisnetos, né? Para quem não sabe, a vida é longa, pela longa estrada da vida, entendeu? É isso mesmo. Gente, falando aí, eu estava ouvindo a conversa de vocês no bate-papo, essa parte que é uma parte que o Toninho depois vai editar. Eu ainda chego na casa dos meus pais bença pai, bença pai, né? E bença mãe, depois dá um abraço e um beijo na mãe, mas não dá um abraço e um beijo no pai, porque nós não fomos educados desse jeito, né? Então, quando o pai faz aniversário, nós damos um presente para ele, porque se não dá presente a gente apanha, porque ele gosta de presente, mas pai, aqui está o seu presente, feliz aniversário. Daí você dá o presente, daí ele fala, Deus que te abençoe, filha, pela lembrança, eu não estava querendo nada, não queria presente. O meu presente é tê-los na minha presença. Aí quem ganha o presente é você, né? Você viu que expertise? A gente vive dando presente para receber essa bênção maravilhosa que não existe mais, né? Se perdeu esse costume, perdeu essa ritualística que existia. Os seus pais eram uma figura de autoridade, eles eram uma figura que te respondia, era uma figura que dizia para você que ele era uma autoridade que você tinha que obedecer, e obedecendo o pai e a mãe, você aprendia a obedecer às outras leis, aprendia a obedecer às autoridades. Para Lacan, na psicanálise, o pai e a mãe é o nosso primeiro grande outro. O que é o grande outro? O grande outro é aquela pessoa que é uma figura de autoridade para você. Então, o pai e a mãe nunca pode perder, não deve, essa palavra nunca não coube bem ali. O ideal seria que o pai e a mãe não perdesse essa figura do grande outro, a autoridade. Quando a gente fala desse grande outro, esse outro, inclusive para escrever, se eu for escrever um artigo sobre psicanálise e eu falar do grande outro, esse outro precisa ir em letra maiúscula, porque ele simboliza a autoridade, a pessoa que está acima de mim. Lacan diz que essa figura, o pai e a mãe, é essa grande primeira figura, essa grande primeira autoridade no filho. Por que precisamos dessa... Só tô tirando aqui que enroscou, gente. Por que nós precisamos dessa grande autoridade? Porque a função do pai e da mãe, entende? Aqui vai ficar claro para vocês por que 2 pessoas do mesmo sexo pode criar naturalmente crianças saudáveis, educadas, se transformando em pessoas de bem na sociedade. Porque é função de pai, função de mãe, não é o pai, a mãe, não é o papel do pai, o papel da mãe, isso não é separado. Então nós podemos, numa casa, o pai ter a função materna e a mãe ter a função paterna. Quando é que ocorre isso? Quando a mãe, ela é a provedora da casa. Hoje, gente, isto é muito comum.
ok? Nessa época em que eu falei que nós tínhamos víamos os pais como essa autoridade, o pai saía de casa para trabalhar e a mulher ficava em casa, e ela trabalhava em casa, ela cuidava das crianças, ela fazia o que tinha que fazer, ela costurava, pintava, bordava, ela ajudava nessa economia. Então o pai tinha a função de pai, era o provedor, e também o papel de pai. Ele era a autoridade máxima e ele igualava a mãe como pequeno outro. Lacan de novo, pequeno outro são todas as pessoas que nós colocamos no mesmo nível da gente. O grande outro, pequeno outro, grande outro, pequeno outro. O grande outro sempre vai simbolizar essa figura de autoridade na nossa vida. O pequeno outro são os nossos semelhantes, são os nossos iguais em termos de tirando a autoridade ali. Então, o outro é autoridade, o outro não é autoridade. Hoje isso não existe. Então, hoje é muito comum o pai ter a função materna e a mãe ser a provedora da casa. Como é que funciona isso? Pai ter a função materna. Ele lava, passa, cozinha, limpa, leva para a escola, traz da escola. Ele faz o que a mulher antigamente fazia, e a mulher é a provedora. Ela tem uma carreira de sucesso, ela tem prestígio, ela ganha mais, é mais barato ele ficar em casa e secretariar. Então isso é extremamente comum. Então a mãe vai ser o grande outro e o pai vai ser o pequeno outro, vai ser igual o filho porque cuida ali dos filhos. O que acontece muitas vezes na nossa vida? Que no casamento, no namoro, é que nós queremos ser o grande outro em todas as funções e que o outro seja sempre o pequeno outro. Então aqui sou eu que mando, é eu que faço, é do meu jeito, não é do seu jeito, eu estou sempre certo. É quando o grande outro, aquela figura de autoridade, sai da figura de autoridade e passa a ser o quê? Passa a ser narcisista. Ele é narcisista, tem que ser o jeito dele, tem que ser a forma dele, ele é a autoridade. Só que daí saiu daquela coisa do papel homem, papel mulher, função homem, função mulher, função pai, função mãe, para virar uma autoridade ditatorial. Ele dita as ordens. Ele não é o grande outro no sentido de que é uma autoridade moral sobre você. Ele é o grande outro porque ele impõe isso para você. Então nós vamos encontrar isso no filho, nós vamos encontrar isso no pai, nós vamos encontrar isso na mãe. O filho, quando ele age como se ele que mandasse na casa, quando ele é a autoridade da casa, quando a pessoa perde tem medo do filho, tem medo do que vai acontecer, ele perde a autoridade e o filho passa a ser o grande outro. E o grande outro narcisista é um grande outro ditador, e o pai, os outros irmãos, os outros filhos passam todos para a função de pequeno outro. Isso é complicado, é uma coisa muito mais profunda. Eu estou dando um rasozinho para vocês, estou dando uma pontinha para vocês entenderem que qualquer pessoa que você diz que é uma autoridade para você, que você respeita como uma autoridade, você vai acatar o que esse outro está dizendo. Quando você acata essa opinião, essa ideia, essa função, essa ordem, essa ditadura que ele vai fazer ali para você, quando você dita isso, quando essa pessoa dita isso e você acata
descata isso, você começa a gerar dentro de você uma sensação de frustração, de ansiedade, de angústia, de dor, de sofrimento. Não, sofrimento é outra coisa que eu já vou falar, de dor, de incapacidade, de impotência, porque você não consegue agir, reagir diante daquela pessoa. Todas as vezes que a pessoa fala, você obedece, e você obedece muitas vezes com raiva. Então, o que acontecia lá no passado? Pegando de novo o gancho, vocês viram que eu entrei ali com o gancho da conversa de vocês. O que acontecia lá no passado? O pai era essa figura de autoridade. E muitas vezes o pai era essa figura de autoridade narcisista, ditador mesmo, severo, violento, abusador, mas ninguém tinha coragem de fazer diferente. Então os filhos sofriam. De que maneira que os filhos sofriam? Com espancamento, com agressões, com palavras de baixo calão, com palavras depreciativas, e aquelas crianças cresciam inseguras, cresciam com medo. Então, como que são essas crianças inseguras, essas crianças que cresceram dentro desse lar desse jeito? Elas são pessoas onde elas não têm um potencial de líder, ela está sempre numa função onde ela tem que ter alguém que dê ordens, ela não sabe tomar iniciativa, ela toma iniciativa para fazer alguma coisa se a outra pessoa falar. Sabe aquele tipo de coisa assim? Você está num lugar que é um monte de louça suja, por exemplo, vou dar um exemplo bem banal. A outra pessoa está cozinhando, atarefada, e a outra pessoa está de pé esperando ela falar: lave a louça. Aí a hora que você diz assim: lava a louça, por favor, aí a pessoa vai lá e começa a lavar a louça no maior capricho, mas ela não tem essa iniciativa. Olha, eu vou lavar a louça para você. Por quê? Porque ela precisa dessa autorização, porque ela veio de um lar onde a autoridade era submetida a uma pressão tão forte que a pessoa só podia se manifestar através de uma ordem ou uma subordem. Hoje, essa coisa que eu estou falando não existe. Cedeu-se muito disso. Hoje você tem pais amigos, você tem pais companheiros, os pais já não batem nos filhos, já não dita ordem, já não faz as coisas. Só que ao mesmo tempo que lá no passado aquilo era muito severo, hoje está muito frouxo. As duas situações são perniciosas. As duas situações criam filhos com problemas. A do passado são inseguros, incapazes de tomar uma iniciativa, incapazes de se posicionar, de dizer eu quero isso, eu desejo isso, e incapaz, ela precisa que alguém empurra, que alguém diz. A outra é a autoridade demais, arrogante demais, impositivo demais, impulsivo demais. Entende que os dois casos são excessos? Um lado é excesso para o menos, o outro é excesso para o mais. As duas coisas não são boas. Onde que está isso? O equilíbrio. Se nós pensarmos numa balança, balança de pratinho, a balança de pratinho, aquelas que media, que punha os pezinhos para fazer o peso, essa balança ou as de pratinho tinha um fiel, tinha um lugar onde ele era o ponto de equilíbrio da balança para você saber se essa balança não estava te roubando para o positivo ou para o negativo. As pessoas brincavam muito quando iam fazer compra de balança. Dá uma olhada, eu nunca vou me esquecer disso. Nós íamos comprar coisas numa vendinha, numa mercearia, a pessoa nem conhece bem essa palavra, ou numa carniçaria, que era assim que falava
onde eu morava lá divisa ali com o Uruguai e tal, carniçaria, açougue, mercearia, que vendia tudo que você possa imaginar. E sempre que nós íamos comprar, a minha mãe fazia a seguinte recomendação: olha se o fulano de tal, o dono, o dono do lugar, não está colocando o dedo na balança, porque senão você comprava 100 gramas e ele dizia que era 200 e por aí afora. Então a gente ficava sempre olhando a balança por trás, assim, para ver se a pessoa não estava colocando o dedo na balança. Hoje nós temos a balança eletrônica, então diferente. Estou falando de coisas, gente, peças de museu, da mesma maneira que juntar as duas mãos e falar bença pai é quase que peça de museu também. Outra coisa, mesmo sendo pessoas que foi criado numa situação dessa, com esse tipo de colocação dentro do lar, um sistema de governo de militarismo da ditadura, eu peguei que eu tenho consciência, tá? Como ser, como pessoa pensante. O presidente Ernesto Geisel, que vocês estudam na escola, a moçada aí estuda na escola, e o João Figueiredo. Então, são dois presidentes generais indicados ali pelo Exército. E então você vinha de uma autoridade totalmente diferente da autoridade que tem hoje. Mas apesar de eu estar vindo de uma situação dessa, eu tinha pais com consciente. Nessa época, o analfabetismo no Brasil era extremamente alto. Os pais não colocavam os filhos na escola, porque esses filhos tinham que trabalhar para ajudar em casa. O que eles colocavam os filhos na escola para fazer o quê? Para aprender a ler, escrever e somar. Então era primeiro e segundo ano primário, já retirava essa criança, que ela já estava ali com 8 anos, para que ela fosse para o trabalho. E essa criança ia para o trabalho e ela trabalhava bastante. E quando ela recebia o dinheirinho, a patroa, o patrão, nem sempre pagava para a criança. Geralmente já pagava o dinheiro, né? Eu me lembro bem disso, que na minha casa era assim. A minha mãe ia na porta da patroa para pegar o meu pagamento. Não era entregue na minha mão. Era entregue na mão da minha mãe. Nós víamos a cor desse dinheiro, mas nem sonhando, nem no espaço sideral a gente via a cor desse dinheiro. A gente trabalhava, era uma coisa diferente. Nossa, Sônia, você está falando como se você tivesse feito isso. Sim, com 8 anos, a minha função era passar a lingerie da patroa, isso mesmo, a lingerie da patroa, e lavar as loucinhas do café da manhã, as loucinhas do almoço, as loucinhas da tarde. Não ficava para o jantar. Essa loucinha do jantar ficava para o outro dia, para que eu lavasse. Essa era a minha função. Eu era tão pequenininha que para alcançar a pia era feito, tinha um banquinho. Então a patroa tinha um banquinho para que a empregadinha, a domesticazinha da casa, subisse no banquinho e fazia isso. Hoje, quando a gente vê isso no filme, trabalho escravo, criança trabalhando, a gente ficou horrorizado. Fiz isso, fiz 8 dias, comecei com 8 anos. E não podia faltar, não podia chorar que não queria ir, não podia dizer que estava com dor, não podia dizer que estava doente. Não foi nenhuma vez e nem duas que eu fui com uma boa chinelada marcada na bunda trabalhar. Então, era outra época. Mas, apesar de tudo isso, minha mãe exigia da patroa o período de trabalho não podia passar do horário de ir para a escola. Então, eu ia para o trabalho muito cedo, tipo 6 horas da manhã,
mas na hora de ir para a escola, ia para a escola. Então, eles não tiraram, meus pais não tiraram os filhos da escola, e isso era uma raridade. A gente era considerado pessoas estranhas e diferentes da cidade, porque os filhos iam para a cidade. Outra coisa, meus pais não eram violentos. Principalmente meu pai não batia, meu pai não falava alto, meu pai não agredia. Se a gente fazia arte, meu pai perguntava para minha mãe por que é que a gente estava fazendo arte. Aí tem um detalhe muito interessante que as pessoas dizem, como eu não escutava, então não escutava nada que estava atrás de mim ou coisa parecida, eu era muito arteira. Naquela época falava assim, reinar. Então, reinar, fazer taquinagem, mas a palavra mais correta era fazer gazeta. Então, gazetava no que dava, fazia bagunça no que dava. E por causa disso, eu me machucava muito. Porque eu caía, eu arranhava, coisa parecida. Então eu estava sempre machucada. Aí eu me lembro de uma vez que meu pai chegou e eu estava lá assim, de asinhas abertas, sem lugar para sentar ou deitar, porque eu tinha caído da laranjeira de laranja baiana, não tinha um lugar que não estava machucado. E aí meu pai disse assim, isso depois da seguinte sequência. Ele chegou, eu estava com o olho desse tamanho, porque eu tinha pedrejado a caixa de marimbondo, um deles tinha me pego. Aí na outra sequência ele veio, eu tinha 3 pontos no nariz, 3 pontos na testa e 3 pontos na boca, porque eu tinha acertado um caibro de cheio fugindo da minha mãe, para não apanhar, correndo, bati e fiz 3 e 3. Eu ganhei fiz 9 pontos na loteria, na cara. Aí ele veio de outra viagem, eu tava com os 2 dedos amarrados na tala, porque eu tinha, chamava destroncar o dedo, né? Então você machucava o dedo da mão. Aí na outra viagem ele chegou, eu tinha um pé totalmente, eu fiz 16, eu fiz 20 pontos no pé, na sola do pé. Tava eu lá com o pé pra cima assim. Aí ele chegou, eu tava lá desse jeito de asinha. Olha, a próxima vez que eu chegar em casa, se a Fia, até hoje ele me chama de Fia, tiver machucado, vai apanhar todo mundo. Foi a primeira e única ameaça que o meu pai fez e não passou disso. E todas as vezes que eu ia brincar, minha mãe pegava pela orelha, fazia eu olhar para ela e falava, se você se machucar, vai apanhar todo mundo. Então você faz favor de ser menos atrapalhado. E foi melhorando, não muito, mas melhorou. Então é isso. Então a gente teve uma vida e uma infância mista, na minha casa mista, de trabalho, que como eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, misturado ali com o quê? Misturado com a escola, com brincadeira, com família, com... Mas, por outro lado, muito próximo da gente, família, né, minha filha? Igual a minha filha, tinha um lar totalmente disfuncional. Não ia para a escola, pai violento, quebrava tudo, batia tudo, arrebentava tudo, botava todo mundo para dormir na rua, uma família grande. O nome mais bonito era aquela que tem vida fácil. Então, era uma vida muito, 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 muito sofrida. Por que as pessoas, por que os mais velhos de hoje são meio assim, diferentes? São diferentes porque realmente, literalmente, teve uma vida extremamente diferente da de vocês. Extremamente diferente. Eu falo aí das pessoas mais jovens, que as pessoas que estão na minha faixa de idade provavelmente passou por coisas semelhantes. Então a gente tinha essa autoridade. Então a gente dava esse benção e até hoje meu pai é autoridade. Gente, mesmo que meu pai, mesmo que meu pai não fosse autoridade, ele era autoridade. Meu pai era gigantesco aos nossos olhos. Meu pai era um gigante. Quando eu li a primeira vez a história do feijão mágico que cresceu, eu tinha certeza que o gigante do castelo era meu pai. Eu tinha certeza, eu falava, mãe, não é o pai, né? Eu acho que é o pai, acho que é o pai que fugiu lá das nuvens e veio pra cá. Por quê? Porque meu pai é muito grande.
E aí eu achava, meu pai é grande e largo. Meu pai hoje com 86 anos, vocês sabem que perde peso, que perde altura. Meu pai ainda tem 1,90 m com tudo que ele já perdeu. Então meu pai é um homem grande. Então era a autoridade da casa. Uma autoridade mansa, tranquila, a gente tinha prazer disso. A minha mãe era uma autoridade severa, mas ao mesmo tempo que a minha mãe era uma autoridade severa, o grande outro, minha mãe só dava chineladas no bumbum para não machucar pulmão. Ela tinha essa preocupação. Não pode machucar o pulmão, não pode machucar o fígado, não pode machucar o pâncreas. E minha mãe só foi até o 2º ano na escola. Então, quando a gente merecia umas palmadas, era no bumbum essas palmadas, você entendeu? Minha mãe não xingava, não permitia xingamentos em casa. Nós crescemos numa casa sem xingamento, nós crescemos numa casa com evangelho, com cultura religiosa, porque meus pais eram religiosos, são religiosos. Então nós crescemos com essa formação diferente. Tinha lares extremamente disfuncionais? Lógico que tinha, da mesma maneira que tem hoje. Tinha lares que, Deus me livre, o que aquelas pessoas viviam, o que essas pessoas hoje vivem ainda, sente na pele? Lógico que sim. E agora também tem essa confusão de quem é a figura de autoridade. Nós achamos que a figura da autoridade e os jovens e as crianças que vêm ali acham que figuras de autoridade são as figuras públicas, o prefeito, o presidente, os deputados, a polícia, os bombeiros, e eles realmente são figuras de autoridade. Mas os filhos têm dificuldade de reconhecer a figura de autoridade dentro de casa e ter uma estrutura para ter uma vivência em sociedade com um aspecto mais nobre, mas com mais etiqueta, com respeito, com liderança, porque todo mundo virou pequeno outro, ou seja, não existe uma figura de autoridade dentro do lar. A mãe é amiga do filho, o pai é amigo dos filhos. Gente, nós não podemos ser amigo dos filhos. Nós temos que ser pais com os nossos filhos e não amigos. Mas eu amo meus filhos e eu quero ser amigo dos meus filhos. Com certeza. Só que você não vai agir da maneira como a criança age com o amiguinho dela da escola. E a gente vê isso. A gente vê esse tipo de coisa acontecer. Então a criança não entende o que é a função de pai, o que é a função de mãe. E aí o que acontece conosco? Às vezes nós vemos um casal de iguais, e aí a gente diz, nossa, que absurdo na sociedade uma coisa disso, eles serem pais. Eles têm a regra de quem é que está na função materna, quem é que está na função paterna, e isso é muito bem definido para eles. E para elas, extremamente definidos. E eles passam essa figura de autoridade. É muito comum você ver filhos criados por iguais, com uma integridade dentro da sociedade muito diferente de filhos criados por héteros. Então a gente precisa ter essa consciência de que não é sair da barriga da mulher que a criança vai ter esse processo de entender a educação, de entender a sua função. E também nós precisamos entender uma coisa: como é que a criança, como é que essa pessoa entendeu o trauma que ela viveu. Se ela tem essa falta, e nós vivemos da falta, e se não tivesse falta nós não teríamos vida, porque todos nós estamos procurando o que nos falta. Se nós estivéssemos satisfeitos, se nós não precisássemos de nada, se tudo que eu preciso eu tenho, eu não teria uma vida saudável, eu teria fastio, eu teria tédio, eu entraria para o processo de morte, da nossa pulsão de morte dentro de nós. Nós temos duas pulsões energéticas
da psique, a pulsão da vida e a pulsão da morte. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência do que essa pessoa está tendo, como que ela está tendo, por que ela está assim. Nós trabalhamos porque nos falta dinheiro, nós trabalhamos porque nós queremos um ou outro objeto, nós trabalhamos porque nós não estamos contentes com o objeto que nós temos um relógio, queremos outro, nós temos um par de sapato, queremos outro, nós trabalhamos porque nós queremos a TV, o livro, o carro, nós trabalhamos porque queremos a casa, nós trabalhamos porque queremos sair, queremos viajar, nós fazemos isso porque nós buscamos o que nos falta. Nós trabalhamos porque nós queremos alimento. Para ter alimento precisa ter dinheiro. Para ter dinheiro nós precisamos trabalhar. Todas essas coisas que eu estou falando para vocês nos falta e nos causa desprazer, nos causa angústia. Então muitas vezes a pessoa diz assim: ai, mas eu estou tão angustiado, eu estou sofrendo, é uma dor tão profunda. O que você está sofrendo? Ah, eu quero um carro novo, o meu carro já está velho, mas para me conseguir trocar esse carro eu tenho que me matar de trabalhar e economizar. E aí, para eu economizar, eu necessito deixar de comer a minha pizza, tomar o meu vinho, comer a minha lasanha, ir no restaurante. Eu quero morrer. Então, o que essa pessoa está falando? Ela está falando das faltas. E por que essa pessoa está direcionando essa falta dela para objetos? E por que esses objetos são importantes na sua vida? Sempre que nós vamos nos relacionar e olhar o outro, nós precisamos perceber que tipo de objeto eu estou buscando e por que eu estou buscando este objeto. Isto é uma coisa que nós não podemos perder de vista. O que eu quero? O que eu sou? Nós começamos por aí. Se você pergunta como é que nós nos apresentamos para outra pessoa. Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou fulana de tal, psicanalista, eu sou cozinheiro, jornalista, advogado, dentista. Olá, nós colocamos o nosso rótulo. Vocês já viram uma pessoa chegar para vocês e dizer olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou um espírito que habita esse corpo que no momento é feminino, branco e que tem o nome de Sônia? Vocês já viram alguém fazer isso? Não vai fazer. Por quê? Porque a maioria das pessoas nem sabe o que ele é. Se você perguntar o que você é, ele diz assim: eu sou advogado, eu sou motorista. Ele dá o rótulo da profissão dele. Porque ele não está apresentando ele está apresentando o que ele está fazendo. E isso que ele está fazendo são os objetos que nos faltam. Eu sei que está complicado hoje, eu estou só colocando isso para que vocês possam entender que essas coisas que nos faltam e ao mesmo tempo as figuras de autoridade, ao mesmo tempo que vêm de autoridades disfuncionais em nossas casas, faz com que busquemos o outro, buscamos o que nos falta, buscamos o objeto que nos falta, de uma maneira muitas vezes impulsiva, muitas vezes ansiosa, muitas vezes atropelada. E ao mesmo tempo temos muito medo. Nós temos medo que vai nos faltar o dinheiro, vai nos faltar. Por que nós temos este medo? Porque no mundo em que nós moramos e no estado de coisa que nós vivemos no mundo de realidade. Então nós saímos da nossa ideação, das nossas ideias e vamos para o mundo de realidade. O mundo de realidade nos cobra uma série de posicionamentos e de posições que geralmente não temos, que geralmente não podemos oferecer. Por exemplo, ela nos cobra sempre feliz, ninguém pode ser triste, tem que ser felicidade eterna. Você vê isso no mundo virtual, abre uma rede social, tá lá, bora ser feliz,
viajando para não sei para onde, foto não sei do que, qual prato, maque perfeita, a melhor maquiagem, a melhor roupa, veja a roupa X, veja. Então, o que, que nós colocamos na rede social? O que nós colocamos nas redes? Colocamos a nossa idealização, o nosso desejo, aquilo que nós queremos. Nós não colocamos a nossa realidade. E quando alguma pessoa tem a coragem de colocar a realidade dele, o comentário detona, acaba com a pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa é aquela que precisa ser apedrejada, porque é a pessoa pega em adultério. Olha, viajei na maionese agora, eu fui lá parar lá no coisa. Mas quem é que foi lá para o apedrejamento? A pessoa que estava fazendo diferente os costumes, fazendo diferente dos costumes. Então, quando uma pessoa ousa fazer diferente dos costumes, fazer diferente do que é dado como certo, ele é alvejado, ele é apedrejado. Então, isso é que nós precisamos entender. Por que, que eu estou apedrejando? Por que, que eu estou visualizando? Por que, que eu estou detonando a outra pessoa? Porque a outra pessoa fez aquilo que você queria fazer e que você não tem coragem de fazer, porque você não entendeu muito bem o que você é, qual é o seu outro, qual é a sua pessoa, você não entende você mesmo e você tem essas dificuldades. Mas é só vocês? É todo mundo, gente. Cada um se vira como pode, mas como é que a gente tem que fazer para melhorar isso? Estudando, aprendendo de si, fazendo terapia, porque na terapia, a terapia, gente, é a cura pela fala. O que é a terapia? Você chega, você fala, o outro escuta. Quando você se autoescuta, você encontra caminhos para solucionar os seus problemas. E você vai equilibrando a sua força, equilibrando a sua energia, vai saindo dessa pulsão de morte, vai entrando na pulsão de vida, vai aumentando a sua autoestima, o seu conhecimento, vai desacelerando a sua ansiedade, você começa a entrar no mundo presente, sai do passado excessivo e diminui a expectativa de um futuro que ainda não aconteceu. Este equilíbrio, ela vem da terapia. A terapia também te dá a oportunidade de um autoconhecimento. E é isso. Ai, terapia é luxo. Terapia, gente, é necessário, é essencial, é como o arroz e o feijão, é como o almoço e o jantar, é como a manicure de fim de semana, é como cortar o cabelo, é como falar com o pai, é igual olhar para a pessoa que ama, é igual cuidar do filho. Isso é terapia, porque terapia são todas essas coisas que eu falei para vocês. E antes de dar a palavra para vocês, não esqueçam, vocês vão receber um convite para entrar no curso gratuito, porque ele é o piloto, vocês vão ter o curso inteiro gratuito. O que vem atrás de vocês vão pagar, mas vocês vão ter o curso inteiro gratuito, porque ele é o piloto. Começa dia 21 de outubro, uma terça-feira, às 16 horas da tarde. E para ajudar, devido a muitos pedidos de vocês mesmos, de sábado, quinzenalmente, ou seja, sábado sim e sábado não, começa dia 25 de outubro, marca ali na agenda, vocês também vão receber um convite para entrar na espiritualidade na sua simplicidade. Eu vou falar da espiritualidade à luz da filosofia e nós vamos nos divertir muito com conhecimento, equilibrando a nossa balança e tendo aí a beleza de ser leve como uma pena
e o peso de um universo. Porque, como disse Sócrates, conheça a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Vocês estão convidados a conhecer isso com o divino. Antônio, passo para você, já que ninguém falou nada, acho que nem no chat hoje. Vamos lá, gente. Antônio. Acho que essas abordagens que você fez nos remete às nossas infâncias e aos processos que vivenciamos e alguns ainda não foram superados. E aí bloqueia qualquer tipo de pergunta que possa vir, né? Porque o medo É verdade. impera, porque não sabemos a resposta, né? Qual será a resposta à pergunta que estabelecemos. Mas de uma forma, assim, bem... Oh, Ele tá, gente, os visitantes, fecha a porta ali, ele tá deixando os filhos de quatro patas os, ou entrar ou sair. Quem que era? O estão Bob? entrando, agora estão entrando. Saíram, comeram, agora querem voltar. Mas O assim, Bob tá aqui. resumindo aí o que a Soninha falou, com bastante propriedade, fez uma abordagem bem ampla. Claro que com a profundidade necessária para o início, né? Há muito mais que aprofundar. A dinâmica da vida é sempre de aprendizado. Essa é a dinâmica da vida. Estamos aprendendo o tempo inteiro. Aprendemos com os erros dos nossos pais, aprendemos com os nossos próprios erros, mas a forma como nós somos direcionados na vida pelos nossos pais não deixa de refletir como eles também foram direcionados. Não deixa. Então, eles passam para nós a essência daquilo que foi colocado neles. Mas cabe a nós, por termos, estamos vivenciando um momento diferente do deles, temos acesso a uma ampla gama de informações, terapeutas, capacidade de acessar informações às quais nós desejamos em qualquer momento. Cabe a nós mudarmos a nossa essência. E mudar a essência de nós mesmos traz como reflexo a semeadura que nós vamos fazer. Porque se nós não nos modificamos, nós semearemos as mesmas sementes que os nossos antepassados semearam. E essas sementes, na maioria das vezes, não são boas. São traumáticas, deixam dores profundas, sofrimentos atrozes. E nós vamos envelhecendo naturalmente e olhamos para o nosso passado recente e percebemos com muita tristeza ou com muita mágoa ou decepção ou frustração que nós nos tornamos o retrato dos nossos pais. Nada evoluímos. Por outro lado, quando nós temos pais autoritários que dão os limites para os filhos, mas não deixam de ser amigos no momento da fragilidade daquele ser pequeno que está sob sua responsabilidade, eles sabem como orientar, como acolher, como proteger, nós crescemos mais maduros, mais seguros. Nós enfrentamos as adversidades com maior equilíbrio. Podemos até não superá-las, mas o nosso equilíbrio emocional, a nossa psique, ela não se degrada, ela não se esfacela diante de situações banais, como a própria Soninha falou. Na busca pelo supérfluo, não pelo necessário, pelo supérfluo, tem um carro, quero outro, tem um tênis, quero outro, tem um relógio, quero outro. Esse é o vender a própria alma, que é a vivência do tempo por bobagens, além daquilo que nós necessitamos. Então, tudo que nós fazemos não é medido em dinheiro, como a Sônia Freire falou, mas sim em tempo de vida. E o tempo de vida que nós temos que aplicar é a minha mente frágil, perturbada, insegura, que tempo de vida ela me proporciona de melhoria? Nenhuma. Então eu preciso encontrar um caminho, alguém que possa mostrar para mim como me reequilibrar
e valorizar a minha existência, o meu tempo, o quanto eu ainda posso aprender a semear algo que possa ser bom e que me deixe maduro, mais equilibrado naquilo que é possível. Então, as lives, esses encontros, aparentemente não nos levam a refletir muita coisa, porque são bastante informações mesmo. Mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, ou quando vamos ler um livro, ou quando um companheiro traz um caso, como o Carlos trouxe, é praticamente automático a nosso processo de análise e de reflexão. Isso já demonstra que nós estamos melhores em relação ao que nós éramos antes. Então, a convivência, a vivência, é enfrentar as fragilidades para que nós possamos ficar mais fortes. Quando nós fugimos, a fragilidade aumenta, o desequilíbrio aumenta e a mente enfraquece mais ainda. Nós nos tornamos muito vulneráveis a ideias daqueles que percebem a nossa fragilidade e começam a nos conduzir por caminhos que às vezes não são os melhores. E quando nós nos damos conta, eles saem e nos deixam para responder pelos desequilíbrios que nós nos permitimos fazer por orientação deles. É isso. Maturidade é preciso buscar o tempo todo. É isso aí, Soninha. Já deu 8 horas e 2 minutos. Basicamente é Perfeito. isso. Só um comentário geral. Perfeito. Quando eu digo, e eu friso muito isso, que os pais não podem ser amigos dos filhos, porque geralmente quando eles se colocam só na posição de filhos, eles perdem essa autoridade e não educa, não deixa o filho ter independência, não prepara ele para o mundo. E nós precisamos preparar os nossos filhos para o mundo. Por quê? Porque os nossos pais um dia partirão e nós precisaremos nos virar, saber viver sozinhos e viver bem, honrando ali o legado que eles deixaram. É lógico, como eu falei no início dessa live hoje, nós temos muitos filhos que cresceram traumatizados, que cresceram sofrendo, que vieram de lares disfuncionais, que trouxeram muita dor, muita amargura, e que o filho não sabe o que fazer com isso. Ele é um adulto que não consegue se posicionar, não consegue se colocar, tem baixa autoestima, tem uma insegurança, tem um medo, tem impulsividade, ansiedades e às vezes toques, manias. E uma coisa que as pessoas nem percebem, que você acaba é, se apegando àquilo que te machuca. Por isso que a gente diz, a dor ela é inevitável, nós somos seres vivos, somos feitos de carne e ossos, e o sofrimento ele é opcional, você escolhe se você quer ou não quer sofrer. E quando nós nos apegamos, ai, a minha ansiedade, ai, o meu medo, ai, a minha angústia, nós nos apegamos a isso por esse vazio existencial, por essa falta de consistência, por essa falta de chão. Então, qualquer coisa serve, nem que seja uma ansiedade. E quando a gente diz para a pessoa, respira, libera, confie em você, acredite em você, faça as coisas, você pode, você é capaz, você venceu obstáculos muito grandes, mas e se eu não conseguir? É porque ali eu vou ficar sozinho, eu não vou ficar sem a ansiedade. E aqui eu tô mas eu tô com a minha ansiedade, qualquer coisa na minha companhia. Eu estou fazendo uma figuração, mas isso é uma grande realidade. Nós nos apegamos, nós sentimos necessidade daquilo, nós necessitamos. Eu Se você não fizer daquele jeito, você pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que não dê certo, pode ser que você fique inseguro, você entendeu? Eu me lembro a primeira vez
que eu estava caminhando com o Antônio. Aqui em Campinas tem uma praça que chama Carlos Gomes, e nós estávamos descendo para alcançar, chegar numa padaria muito legal, porque eu gosto muito de padaria, ele também gosta muito de padaria. Que padaria tem café, tem bolinho, tem uma série de coisas, tudo que a gente não pode comer, mas que de vez em quando a gente abre uma exceção, porque tudo que é bom, é gostoso, engorda, né? Ou mata, né? Então, mas a gente faz ali essa tentativa. E nós estávamos andando, e o Antônio ia tranquilo, despreocupado, andando ali, né? E eu escolhendo o lugar de pisar, né? E ele vira para mim, ele para e fala assim, mas Divine, por que você está escolhendo o lugar de pisar? Ah, é porque eu piso só em cores X ou quadrado Y. Ele falou, então vou sentar ali no banco, porque dali para frente não dá mais para tu andares, porque não tem do jeito que tu escolheu lá em cima. Se você vai voltar para começar de novo na outra cor, eu vou sentar no banco e vou esperar. E nós ficamos ali conversando e veio uma moça, uma senhora moradora de rua, e eu falei, então tá bom, você tá certo, né? É hábito, é costume, é apego, é aquela segurança, é aquilo que você agarra, você está certo. E nós começamos a andar de novo e veio ali a moça, uma moradora de rua, assim, ai moço, gostei do seu andar, vou te imitar, imitando ele, né? O jeito dele andar, que o Antônio, para quem conhece pessoalmente, tem um andar todo especial. Gente, vou deixar vocês com água na boca e com vontade de caminhar com o Antônio, porque ele tem um andar todo especial. E aí ela ficou lá imitando, até hoje a gente brinca com ele, moço, vou te imitar, né? Que ela ficou imitando o andar dele. E isso, gente, faz a gente assim, olha que liberdade, né? Isso foi essa moça que eu não conheço, não sei quem é, talvez nunca mais na minha vida vou vê-la. Ela foi motivo de várias lives sobre a liberdade de não se apegar em nada, de ser livre, de não agarrar a coisas que te prende. E apesar dela estar ali numa vida muito diferente da nossa, uma moça de vida de rua, ela estava ali livre, estava segura, ficamos conversando com ela um tempo extremamente segura das escolhas, ela sabia que era a escolha dela. Eu escolhi, ela disse. O Antônio perguntou, você não sofre? Uma moça relativamente bonita e relativamente jovem, relativamente bonita porque ela estava sujinha, tal, e coisa parecida. E bastante jovem. Ela olhou para ele e disse assim, foi uma grande lição, ela olhou para ele e disse assim, não, porque eu não tenho sofrimento, porque eu escolhi. E nós só temos aquilo que escolhemos. Nós só temos aquilo que escolhemos. E isso é o que às vezes a gente não percebe. Então, cuidado com aquilo que você se apega. Cuidado com o que você transforma em seu bichinho de estimação. Só para deixar vocês com um gostinho, com uma vontade de conhecer o curso e fazer o curso. Né? Você em primeiro lugar é o nome do curso. Você em primeiro lugar. Certo, queridos? Boa semana para vocês, muita paz. A hora que receber o convitinho, entra lá, se inscreva, caia no grupo Você em primeiro lugar, responde a perguntinha que eu coloquei lá no formulário e sejam bem-vindos para o curso que começa semana que vem, Você em primeiro lugar. Um abração para vocês. Pode falar, Carlos, se você abrir aí. Não? Um abraço para vocês, beijo para vocês, boa semana e muita paz. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida,
Nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame um amigo, chame o namorado, marido, filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família e é uma família amada. E é você, a sua família com o Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo, você não vai se arrepender.